Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 8. Comunhão e cura. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto restaura a sua comunhão e o traz de volta à plena comunhão com o Pai. Agora, justamente por isso, depois que ele é curado, porque por suas pisaduras fomos curados, na mente de Deus, ele está exatamente tão curado da doença como está curado do pecado. Se, depois que ele foi curado da doença, o adversário colocar sobre ele alguma outra doença ou enfermidade, tudo o que ele precisará fazer é seguir o procedimento feito quando quebrou a comunhão espiritual com o Pai. A enfermidade é uma quebra da comunhão com o Pai, fisicamente. Quando a pessoa consegue a restauração da comunhão e uma restauração de seu senso de justiça por meio de confessar seus pecados e pela advocacia de Jesus Cristo, ela pode obter a sua cura física. A doença de espírito é uma coisa que impede alguém de ser curado. As doenças do espírito são dúvidas, medos, consciência de pecado, senso de inferioridade, medo de ser indigno e senso de inaptidão para estar na presença de Deus. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, purifica de tudo isso no momento em que a pessoa reconhece o seu pecado. O perdão significa que tudo o que confessou fica completamente apagado, como se ela nunca tivesse cometido o ato, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. A palavra em grego para vida aqui é zoe. Ela significa vida eterna, vida de ressurreição. Em outras palavras, significa que a vida do Filho de Deus, a vida eterna, pode absolutamente dominar, governar e controlar as nossas vidas físicas. Se isto é verdade, então a doença fica completamente vencida. A fraqueza física fica eliminada. E o Salmo, capítulo 27, versículo 1, se torna uma realidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Luz é conhecimento. Jesus é a luz do mundo. Aquele que anda nessa luz não tropeçará, como aquele que anda em trevas, porque terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12, diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra será sua lâmpada, sua luz, sua salvação. Essa é a verdadeira libertação. Esta é a redenção. Salmo 119, versículo 105,
diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela é a libertação das coisas que não são da vontade do Pai. Você não pode, nem por um momento, crer que a mortalidade seja a vontade do Pai. Mortalidade significa fraqueza, doença, morte. Você não pode conceber que a doença e a enfermidade sejam da vontade do Pai. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isto significa salvação da enfermidade, da doença e da fraqueza do corpo físico. O medo não dominará mais sobre a sua vida. Se um homem pudesse ser libertado do medo da fraqueza, da morte ou da dor, ele seria um vencedor. A redenção planejou isso mesmo, que nossos corpos nunca estivessem sujeitos à doença depois de nascermos de novo. Alguém diria: e quanto ao espinho na carne de Paulo? Aquilo não era doença. Era um demônio interferindo em seu ministério público, na sua oratória, fazendo com que ele falasse gaguejando. Não tinha nada a ver com doença. Toda aquela tola afirmação quanto a Lucas ser o médico de Paulo não é verdadeira. Os médicos eram feiticeiros. Eles pertenciam ao grupo espiritualista. A palavra grega farmácia, da qual obtemos a palavra farmacêutico, é a palavra para feiticeiro. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Por quê? Eles viviam em temor constante de serem apedrejados, de serem lançados aos leões ou de serem queimados vivos nas estacas. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É uma declaração surpreendente. A vida de Deus reinando em nossos corpos físicos. Salmo capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Estes corpos mortais, estes nossos corpos sujeitos à mortalidade, agora têm a força de Deus, a vida de Deus. A vida de Jesus é comunicada aos nossos corpos físicos. Não se trata de cura. É a preservação de enfermidades. É a proteção. É a força, o poder e a habilidade de Deus em nossos corpos físicos. Não tente conseguir a sua cura. Deus a deu para você. Não tente crer. Você é um crente e todas as coisas são suas. Não fale a dúvida. Ela gera mais dúvida. Destruindo as obras do diabo. Uma das escrituras mais fortes ligadas à cura é Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que em vós habita. Esta é a cura física. Este é o Espírito Santo tomando a vida de Deus e tornando-a eficaz em nossos corpos físicos, tornando-a saúde, força e vida para nós. Este mesmo Espírito Santo, que ergueu o corpo morto de Jesus, está agora operando em nossos corpos mortais, tornando-os perfeitos, sem doença e sem pecado.
1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus fez sua parte quanto a destruir as obras do diabo. Depois que deixou a terra, enviou o Espírito Santo e nos concedeu o uso de seu próprio nome. E esta revelação maravilhosa, o Novo Testamento. Para que nós, seus representantes aqui na terra, pudéssemos continuar destruindo as obras do diabo. O pecado, a enfermidade e as doenças que estão na igreja hoje em dia estão ali por não estarmos assumindo as nossas posições em Cristo. Elas predominam na igreja hoje em dia porque nunca praticamos a obra que Jesus disse que deveríamos realizar. Você pensa que ele nos teria dado a escritura de João, capítulo 14, versículos 12 a 14, se não tivéssemos de usá-la? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele quis dizer que deveríamos fazer obras maiores que ele fez, porque há um número maior de nós. Nossa obra é a de destruir as obras do adversário. A arma que devemos usar se encontra nos versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A palavra pedir aqui quer dizer exigir. Seu nome deve ser usado no sentido que vemos usado em Atos 3 por Pedro, quando falou ao homem impotente à porta do templo, dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Não se trata de oração, é expulsar demônios nesse nome. Há cura para os enfermos nesse nome. Há poder para quebrar a doença e a enfermidade nos corações e nas vidas dos homens nesse nome. O nome de Jesus pode nos guardar da doença, pode nos guardar da necessidade, da pobreza, do medo e do temor, da fome e do frio. Esse nome pode ser usado assim como Jesus sugeriu em Marcos, capítulo 16, versículo 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja primitiva era totalmente independente das circunstâncias. Com isso, não quero dizer a igreja toda, mas que os apóstolos compreendiam plenamente o uso do nome de Jesus. Nessa época, as pessoas podiam ficar doentes quando quebrassem a comunhão e também por causa da falta de conhecimento, assim como poderia ocorrer hoje em dia. A igreja primitiva, isto é, a parte gentílica dela, nunca havia recebido qualquer revelação de Deus. Ela estava completamente em estado bruto. Os judeus estavam numa condição pior. Eles haviam quebrado as alianças, assim como fez a igreja moderna. As pessoas mais difíceis de se lidar hoje em dia são as mais religiosas. Se havia doenças na igreja primitiva, isso era de se esperar, porque eles não tinham nenhum precedente disso, nenhum exemplo os antecedendo. Jesus veio para destruir as obras do diabo.
somos seus instrumentos para fazer a sua obra. Devemos destruir as doenças na igreja. Nosso novo lema deve ser: nenhuma doença no corpo de Cristo. Sua palavra deve se tornar uma realidade nas vidas dos homens. O fato dele ter levado nossos pecados e aniquilado o pecado pelo sacrifício de si mesmo e de ter providenciado tudo para a remissão de todas as coisas que já tenhamos feito ou dito, prova que nós não deveríamos ficar doentes ou aprisionados pelo pecado. Ele fez o sacrifício pelos pecados, pelas coisas que havíamos feito como resultado da natureza pecaminosa. O novo nascimento apaga tudo o que havíamos feito, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos, capítulo 8, versículo 1, torna-se uma realidade. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas que estão em Cristo Jesus estão livres do pecado, da doença e da condenação. Vamos, portanto, nos levantar, assumir nosso lugar e sair levando esta mensagem de libertação e vitória para os outros. É muito importante que compreendamos claramente 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Temos a natureza de Deus, a qual nos concede uma comunhão perfeita com o Pai. O perfeito direito de usar o seu nome, uma perfeita libertação e liberdade do domínio de Satanás, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se o pecado não pode dominar sobre vocês, a doença também não, porque eles vêm da mesma fonte. A natureza e a vida de Deus que vieram morar dentro de você lhe trarão vida e saúde. Salmo capítulo 91, versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Todos admitimos que o Salmo 91 pertence à igreja. Não poderia ser aplicado ao judeu, mas se aplica a nós. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, ou palavra, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há uma proteção contra terremotos, ciclones, pestilência, doenças, guerra. Isto nos coloca no campo do sobrenatural. Estamos ligados a Cristo, como ele disse. Eu sou a videira e vós os ramos. João, capítulo 15, versículo 5. A vida da vinha está no ramo. Tão logo o ramo fica ferido,
A vinha derrama vida no ramo para que continue a dar fruto. Assim, a vida de Deus é derramada no corpo de Cristo e cura os membros da enfermidade, da doença e da necessidade, para que possam continuar a dar fruto para a glória de Deus. A preocupação e o medo envenenam o fluxo sanguíneo. A fé no Senhor Jesus o purifica. A doença é vencida por sua confissão da palavra. A doença predomina quando você confessa o testemunho de seus sentidos. Satanás é chicoteado por palavras. Você é curado por palavras. Faça com que seus lábios cumpram o seu dever. Encha-os com a palavra.